Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que tem acompanhado nossos vídeos, tem comentado alguns deles. Eu fico muito feliz pelos 40 inscritos que nós temos aqui no canal e isso é um motivo de muita gratidão e também por receber alguns comentários e pessoas, irmãos em Cristo, têm comentado os vídeos que foram postados aqui. Isso me deixa muito feliz por essa interação feita pelos nossos amigos aqui do canal. Quero reforçar o pedido a você que está nos assistindo pela primeira vez. Por gentileza, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais, grupos de igreja, amigos, pastores, para nos ajudar aqui na divulgação do nosso trabalho. Eu sou o pastor Marcos, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana em Morelândia, ainda é um campo missionário, mas nós estamos aqui num trabalho de plantação de igrejas, tá bom? Então essas devocionais que tenho postado aqui no vídeo recentemente, nesse período de pandemia visa orientar irmãos da nossa igreja, ajudá-los com uma palavra de encorajamento, de esperança, de motivação, uma vez que nós não podemos estar presentes nos cultos, no templo. Portanto, nós estamos usando essa ferramenta poderosíssima de longo alcance que é as redes sociais, a internet, tá bom? Então, eu fico muito feliz com isso. Quero pedir a você que fique até o final dessa devocional. Certamente Deus vai falar muito ao seu coração, tá bom? Eu vou ler em Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 22, que diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 12 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fê-lo passar tudo quanto lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo ele que não podia com ele, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo nome? E o abençoou ali. Ok, quero fazer algumas perguntas a nível de introdução para instigar você a refletir sobre os seus erros, suas falhas, seus pecados e até que ponto isso tem influenciado ou moldado a sua vida. Você se acha uma pessoa tratável, maleável? Você se considera uma pessoa que reconhece os seus erros? Você sabe quando erra? Você sabe que cometeu erros? Você se acha autossuficiente? Uma pessoa que se considera, que confia em si próprio, que confia no seu jeito, nas suas jogadas, nas suas articulações? É muito interessante nós olharmos para essa passagem e esse personagem chamado Jacó. Apesar de ser um personagem bastante estudado, pesquisado pelos cristãos, teólogos, mestres da área da teologia, Jacó tem muito a nos ensinar, muito embora tenha cometido bastante erro, mas nós podemos aprender muito através dos erros desse personagem chamado Jacó.
Para a gente conhecer um pouco mais, poder compreender essa cena que nós acabamos de ler, é muito interessante nós olharmos um pouco para o passado de Jacó. Tentarmos reviver um pouco da sua história para podermos aqui ter uma lucidez, ter um pouco de luz sobre o que está acontecendo aqui nessa luta de Jacó com o anjo no val de Jaboque. Pois bem, é muito importante olhar para o passado. Nós precisamos ficar atentos a isso. Nosso passado está repleto de erros. E muitas decisões mal tomadas lá no passado ainda fazem tamanha diferença no nosso presente e certamente fará para o futuro também. Erros que cometemos. É muito importante olhar para o passado. É muito importante avaliar o que fizemos de errado e procurar entender o porquê que nós estamos vivendo agora, mergulhados em talvez numa crise, numa situação, numa crise existencial, ou problemas conjugais, ou problemas no trabalho, enfim. Olhar para que tipo de postura tivemos no passado e procurar fazer com que essa conduta nossa não se repita mais. Pois bem, Jacó, então, é um personagem que tem seu passado repleto de erros, de muitas decisões mal tomadas, de situações que aos poucos foi levando Jacó de uma situação a outra, de uma situação a outra, até a esse momento aqui. E uma dessas decisões mal tomadas na vida de Jacó foi quando ele, juntamente com a sua mãe, Rebeca, decidiu, com uma atitude de ganância, de vaidade, domínio, poder, decidem roubar, furtar a bênção que era de Esaú, o irmão de Jacó. Isso a gente pode ver em Gênesis 27, do capítulo 1 ao 29. Juntamente com a sua mãe, Rebeca, ele decide, então, furtar ou reter a bênção que era do seu irmão para ele mesmo. Essa atitude de Jacó e de sua mãe provoca uma ira muito grande no coração de Esaú, e Esaú deseja matar Jacó. Em Gênesis 27, versículo 42, a gente pode perceber isso. Esaú na tentativa de assassinar, de acabar com a vida de Jacó. E é então que, depois que ele recebe a bênção do seu pai Isaque, ele decide então fugir, ameaçado de morte pelo seu irmão, decide fugir para uma terra chamada Pandarã, orientado pelo seu pai Isaque também, a fim de encontrar uma mulher ali com a qual ele pudesse se casar. E aí é lá nessa terra de Pandarã que Jacó vai ter o seu primeiro revés. Quando ele chega lá nas terras de Labão, ele contempla uma mulher bonita, é Raquel, uma mulher que o impressiona, e ele então aceita trabalhar 7 anos por Raquel. Só que quando ele termina os seus 7 anos de trabalho, o salário que ele recebe não é Raquel, mas é Lia, a irmã de Raquel. E isso o deixa um pouco frustrado. E aí ele aceita um outro desafio, que é trabalhar mais 7 anos pela a mulher pela qual ele desejava se casar e ter uma família, enfim. Então esse é um primeiro revés na vida desse homem chamado Jacó. Ali na terra de Labão, Jacó então consegue enriquecer. Deus abençoa esse camarada chamado Labão. Deus abençoa ele grandemente. Não porque ele buscasse o Senhor, mas porque Deus havia prometido a Jacó que iria abençoá-lo. E de fato, abençoou grandemente. Deu a ele prosperidade, enfim. E lá,
a gente percebe uma outra situação muito complicada, muito difícil na vida de Jacó. Pois ele, ao casar-se com Raquel e Lia, ele percebe agora dentro do seu lar uma disputa pelo primeiro lugar. Raquel e Lia disputavam entre si quem iria ter mais filho. E aí inicia-se uma disputa ferrenha, uma oferece a sua escrava, a outra depois logo oferece, isso está no capítulo de número 30, e por aí vai. Então você percebe que ao longo dessa vida de Jacó, dessa caminhada dele, revés vão acontecer, situações que irão espremê-lo ainda mais, e ele enfrenta isso no seu lar. Daí então Jacó manifesta um desejo de retornar. Ele tem filhos com Lia e Raquel e com as escravas de Lia e de Raquel. Ele tem filhos e deseja então voltar para a sua terra. Só que aí o desejo de retornar à terra, o desejo de voltar para a terra a qual Deus havia prometido a Abraão, não é tão forte assim. E ele se deixa levar por uma nova proposta de Labão. Está no versículo 27 do capítulo 30 até o versículo 36. Labão faz uma outra proposta e parece que aquilo o embeleza. Ele se sente atraído por aquela proposta, porque aquela proposta iria deixá-lo mais rico ainda, e ele vê ali a oportunidade de enriquecer ainda mais. Então o desejo de enriquecer é mais forte, fala mais alto do que o desejo de voltar para a terra a qual Deus havia prometido e cumprir e realizar os propósitos de Deus. E quantas vezes os homens não são assim? O desejo de enriquecer, o desejo de possuir, de ter, de dominar, às vezes se torna muito mais forte, fala mais alto do que uma situação de estar no centro da vontade de Deus, em algum lugar que não nos ofereça tanta evidência, que não nos dê tantos recursos, que não nos torne tão prósperos assim. Ele aceita então a proposta de Labão e fica ali. E depois desse período ele enriquece ainda mais, ele chega a um patamar e com essa riqueza então ele causa uma fúria no coração de Labão. E aí ele experimenta agora o clima hostil de Labão contra ele. E então é aí que ele decide retornar para sua terra. Labão vai atrás dele com seus funcionários, o encontra, e ali há uma conversa entre eles, eles fazem um pacto entre eles. Jacó joga algumas verdades na cara de Labão, e ele diz o seguinte a Labão, interessante que ele diz o seguinte, versículo 41 do capítulo 31. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 mulheres, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Então aqui está resumido a consequência, o preço, o boleto que Jacó está pagando pelo que ele fez de errado no passado, com seu irmão, com seu pai. Aquilo não iria passar impune, ele não iria sair ileso dessa situação. Então Deus acompanha a nossa trajetória, Deus acompanha a nossa história, e a Bíblia nos diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele visita constantemente, vê nossos atos, nossas ações, nossas atitudes, e Ele muitas vezes nos pune para que possamos compreender Sua vontade. Completamente decidido a retornar e reencontrar-se com seu irmão, mas no coração de Jacó existe uma outra coisa. Ele tem riquezas, ele tem escravos, ele é um homem riquíssimo agora. E ele entende que se ele voltar com essa riqueza e presentear o seu irmão,
Esaú, que está virado contra ele, ele iria obter então o perdão. Veja que loucura dos homens. Eles confiam em suas riquezas, eles confiam no que possuem, eles confiam na sua estabilidade. Eles põem toda a sua confiança naquilo que é palpável, que é experimentável, paladável. Eles confiam nisso. E Jacó é esse homem que põe a confiança então nessas riquezas, de que irá seduzir o coração de Esaú. Também quem dera, Esaú também se mostrou interesseiro no início, quando vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha ao seu irmão Jacó. Então vejam bem, os homens tendem a confiar em si próprio, em suas riquezas, a fim de barganhar, a fim de tentar tirar proveito, e essa era a intenção de Jacó. E aí quando ele chega nessa região do Val de Jaboque, essa atitude de Jacó é ainda mais preocupante. Porque ele já havia mandado servos, empregados com gado, ovelhas, para presentear Esaú, que estava vindo contra ele. Mas aí ele decide investir ainda mais. E essa investida dele agora é com a família dele. Ele pede para que suas 2 esposas atravessem os rios com suas escravas, verso 22 do capítulo 32. Os seus 11 filhos. E ele atravessa essas pessoas, a família dele, ele usa a família dele para tentar tirar proveito. Quantos homens não são assim também? Usam até os seus irmãos, seus parentes, as pessoas, forja para tentar tirar proveito em alguma situação. E está claro que a atitude dele aqui é de que uma vez que a família dele atravesse, Esaú poderia vir. Imagine se Esaú viesse furioso, transpassando todo mundo na espada. Mataria as esposas e os filhos dele. A intenção era de sair ileso, escapar. Ele ficou do outro lado do rio na tentativa de escapar. Essa era a intenção de Jacó. Mas não funcionou. E aí um anjo luta com ele. E nessa luta de Jacó com o anjo, a gente percebe que o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó. E agora? Não tinha mais para onde correr. Ele está com a coxa machucada. Ele não tinha como fugir, né? Jacó não prevaleceu contra Deus. Porque ninguém prevalece na sua luta contra Deus. Ninguém. Se Deus quer alcançar um homem, se Deus quer restaurar o coração de um homem, se Deus quer tornar aquele morto para que reviva, ninguém pode impedir. E agindo Deus, quem impedirá? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jacó está com uma perna manca e não pode ir a lugar nenhum. Não pode correr. A única coisa que agora ele pode fazer é se prostrar diante do seu irmão e pedir perdão. E é exatamente assim, na sua tentativa de fugir contra Deus, de tentar escapar de Deus, de tentar renegar, resistir, só vai piorar. Deus irá encontrá-lo, irá procurá-lo, e onde você estiver, Ele tocará em você profundamente. Deus tira de nós esse excesso de confiança.
essa vaidade nossa de confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, para nos ensinar a confiar nele. É disso que se trata a situação de Jacó. Ele precisava confiar em Deus. Foi Deus que fez a aliança com ele. E é Deus quem cumpre esses termos da aliança. Foi Deus quem disse que o abençoaria grandemente. E Deus então iria cumprir esses termos da aliança. É Deus quem cumpre os seus termos. É Deus quem estabelece os termos e cumpre os termos da aliança. O que nós temos que fazer é confiar que Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas em nós, para cumprir suas promessas na igreja. Nós não obtivemos sucesso ou não obtemos sucesso porque somos muito inteligentes, altamente capazes. Não. Nós obtemos sucesso quando nós aprendemos a depender de Deus. Então talvez você precise ser tocado. Talvez você precise ser machucado, espremido. É muito interessante essa questão de Deus tocar, nos machucar, nos moldar. Me faz lembrar de Jesus no Getsêmani, quando ele orou 3 vezes pedindo para que Deus, se fosse possível, Deus tirasse daquela hora de aflição e dor, o que ele chama de o cálice. Mas, todavia, Jesus reconhece que precisa cumprir e obedecer aquilo que Deus havia designado. Jardim de Getsêmani, a palavra significa lugar de prensa. E é lindo isso, porque Deus nos leva a lugares assim, para extrair o melhor de nós. Ele nos conduz lentamente, pacientemente, longânimo, suportando os nossos erros, observando-os, mas Ele aos poucos vai nos conduzindo em seu caminho até o momento em que nós não temos mais para onde fugir. No lugar de prensa. No lugar onde nós somos prensados por Deus. E Ele molda nosso caráter. Ele forja o nosso caráter a partir daí. Talvez você precise passar por essa prensa. Talvez você precise ser tocado, machucado. Deus precise mexer com você profundamente, tirar de você suas bengalas, esse excesso de confiança, esse excesso de vaidade, de querer dominar seu próprio curso, de querer dominar o que pode acontecer lá na frente, planejar, bolar estratégicas para se sair de algo que você cometeu. Lembra do ladrão da cruz? Um dos ladrões ficava dizendo: tu não és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Ora, um homem que aprontou a vida toda, que cometeu erros, atrocidades, a gente não sabe dizer o que de fato ele cometeu. Mas a intenção dele era clara, ele queria sair dali ileso, sem receber um arranhão sequer. Mas ele queria fazer isso sem obter perdão. Ele queria sair disso sem reconhecer seus atos, seu estado de miséria. E a gente só sai dessas situações quando nós reconhecemos o nosso estado de miséria. A gente só sai dessas situações quando nós reconhecemos quem Deus é. E que não adianta lutar contra Ele, não adianta querer vencer Deus. Ele nos vence, mas Ele nos vence de forma longânima, paciente, moldando o nosso caráter, aperfeiçoando o nosso caráter.
Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ouvir essa reflexão. Se você achou ela relevante, importante para a sua vida, por gentileza, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Eu fico muito agradecido, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe.